Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando com vocês é o Thiago, host aqui do Visioncast, e no nosso podcast nós falamos sempre sobre assuntos relacionados à tecnologia, inovação, assuntos esses como realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial e, claro, tudo o que se relaciona aí com tecnologia, com inovação ou qualquer outro assunto que esteja ligado a esses temas de inovação. E hoje nós estamos trazendo aqui uma pessoa muito especial para a gente. Ele é um cliente nosso, participou de uma ação no final do ano passado, agora de dezembro de 23, foi muito legal na empresa dele. E eu estou aqui com o Amilcar. Amilcar, seja bem-vindo ao nosso podcast. Imagina, eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho a respeito aí, tanto da empresa como da nossa experiência aí que a gente teve com a realidade virtual aí com a BR Vision. Ah, que bacana, que legal. Bom, então vamos começar perguntando assim vamos fazer uma ponte de hoje para trás. Vamos começar assim, como que está a Lubmaster hoje? A Lubmaster é uma empresa familiar, né? Ainda continua sendo familiar, mas ela está bem posicionada em alguns segmentos, né? Então, o nosso objetivo sempre foi posicionar os segmentos que a gente sempre entendeu que seriam o foco da empresa. Então, somos focados hoje no segmento têxtil e reconhecidos hoje como o principal fornecedor do mercado, né? No segmento metalúrgico, metal mecânico e também no segmento de papel tissue. Não sei se você sabe Nunca ouviu falar disso. O papel tissue talvez seja aí o papel mais importante que nós temos, que é a linha de guardanapos. Ah, é né? Esse tipo? Chama papel tissue. Mas vocês fabricam? Nós fabricamos o lubrificante para as máquinas, né, que fabricam. Então, já emendando um pouquinho de tecnologia, né? Você colocar um produto como um lubrificante que faz existe umas facas dentro de cada máquina que produz tanto o papel toalha como o guardanapo, o papel higiênico, né? Existem facas que têm contato, né, com esse papel. Vai cortando. E vai cortando. Então, o nosso lubrificante é focado com essas facas, né? Para que ele tenha uma eficiência melhor. As facas são facas caríssimas, grandes, né? E a gente conseguiu desenvolver ao longo desses anos aí alguns produtos, alguns lubrificantes assim bem tecnológicos, né? Que não agridem a pele, né? São testados dermatologicamente testados, biodegradáveis. Então, legal. É outro segmento que a gente tá bem posicionado, mas existe aí uma infinidade de empresas ainda para a gente acessar e crescer. E como que assim bom, não conheço, né, muito de lubrificante, né? Sim. Mas assim, ele é uma área que tem muito para crescer ainda, tem muito para desenvolver. E assim, agora que a gente está vendo, claro, eu sei que muitos carros, né, tem lubrificante, motor, aquela coisa toda. Sim. Você acha que, por exemplo, a eletrificação é uma coisa que é mais prejudicial ou você acha que é algo que pode ajudar? Eu acho que assim, o lubrificante ele sempre vai existir. Sempre vai existir, independente da... Vai existir porque, de alguma forma, você vai precisar, né, que aquela engrenagem ela gire, ela possa rodar de uma forma tranquila, independente se o motor vai menos ou mais lubrificante, né? O nosso foco nunca foi automobilístico justamente porque existem empresas muito grandes nesse segmento, né, que detêm praticamente todo o mercado. E o foco sempre foi indústria. Né? Mas mesmo assim, falando um pouquinho do automobilístico, né? A grande maioria ainda são motores a combustão, onde você precisa aplicar o lubrificante da forma adequada, né? Todo mundo sabe a hora que tem que trocar, né? Para o bom funcionamento do motor, que é o coração do carro, né? E nas máquinas, indo para a indústria, é a mesma coisa. Né? Imagine assim, uma empresa que precisa produzir tecido ou precisa produzir peças para avião ou para carro. Que a gente é mais importante, né? Então é um segmento enorme assim, e as máquinas elas precisam principalmente de lubrificantes que resfriam essas máquinas, né? Para que elas não sofram desgaste. São máquinas caríssimas, às vezes que... Isso eu acredito que na maioria são máquinas que não param, né? Fica quase 24 horas. Praticamente. Tem muitos clientes nossos que rodam 24 horas todos os dias. Então a responsabilidade é grande e você tem aí que investir muito em inovação, em tecnologia, para que a gente possa sempre estar atualizado no mercado, né? Hoje, por exemplo, um exemplo aí de uma máquina aí
Tem até um cliente nosso que ele comprou uma máquina que ele produz, é metalúrgica, uma metalúrgica, né? Mas que ele produz aí peças, parafusos, né? Às vezes de alta precisão, né? Para diversos segmentos, até segmento marítimo, né? São máquinas de alta pressão. Então essa máquina ela tem um poder de produção muito grande. Então o lubrificante ele precisa avançar. Né? Hoje, lubrificantes que, por exemplo, que tínhamos em linha não eram suficientes para que a máquina ficasse na temperatura adequada, que não, por exemplo, não espumasse, porque existe um produto dentro do lubrificante que é um anti-espumante. Certo. Né? Só que aquele anti-espumante não estava sendo suficiente para a nova tecnologia. Então a gente tem que se adequar, estamos criando novos produtos justamente para adequar a tecnologia das máquinas. Pesquisando, inovando. Pesquisando, inovando. A gente tem que pesquisar muito o que já está sendo produzido fora do Brasil e se adequando, né? E como que surgiu a Lubimaster? Vocês têm 36 anos, né? Pelo que eu vi na informação do site de vocês. Isso. E como que começou lá atrás isso? Vamos lá. O Odair, que é o fundador, e a Márcia, eles não puderam vir hoje, né? Uhum. Mas eles são os sócios fundadores, são os... Legal. Começaram a empresa. Eu acho que o sonho deles sempre foi fazer uma empresa para o próprio sustento, sabe? Não era algo que eles imaginavam que fosse chegar onde nós estamos chegando hoje. Mas era uma empresa, o Odair já vinha do mercado de lubrificantes, né? Ele estava, só que ele sempre foi da área comercial, então ele tinha uma visão comercial então já tinha essa... muito grande. E a Márcia, né, trabalhou sempre na área financeira, então ela já tinha esse know-how de finanças, sempre teve muito, muito bem, né? Trabalhou em grandes empresas antes deles fundarem a Lubimaster. Eles fundaram a Lubimaster com 40 anos praticamente, né? Então já tinha uma certa experiência de mercado, né? Mas nunca tiveram o objetivo, não, nós vamos para ser líderes do mercado. Não, vamos fazer a empresa para sustento da família. Então, o Odair começou com fluidos para radiador, ele tinha essa intenção, mas sempre num nível tecnológico, desde aquela época. Então, ele quis já produziu um fluido sintético. Imagina, na década de 80, você fornecer um fluido sintético. Isso era totalmente fora de cogitação naquela época. Hoje nós ouvimos mais sobre sintético. Eu até depois posso falar um pouquinho de mineral, semissintético, sintético, né? Mas 40 anos atrás, 36 anos atrás, falar de sintético já era uma inovação assim, muito além do tempo, né? Então eu acho que ele sempre teve isso como objetivo dele, fazer algo que os outros não faziam. E quando a gente fala de inovação, no geral, né, não importa a área, a gente tem sempre aquelas pessoas que umas vão gostar, que eu acredito que são, dependendo do nicho, né, poucas. Muitas ainda são acomodadas ou acostumadas ao tradicional que tem. E tem aquele outro ponto também, que seria o outro lado da curva ali, que são aquelas que rejeitam totalmente a inovação. Né? Verdade. E isso a gente vai enfrentar em todos os segmentos que a gente atua, que a gente trabalha. Né? E vocês perceberam quando ele começou essa inovação, tinha essa barreira ou isso foi evoluindo aos poucos? Como que deu isso aí? Foi evoluindo aos poucos, né? Ele por ser ainda estar iniciando a empresa, claro que sofria ainda bastante ressalvas aí dos possíveis clientes. Pô, mas você começou agora, já está fornecendo isso. Então ele teve que suar bastante aí para acessar o mercado, para mostrar que os produtos que ele estava criando eram produtos inovadores, mas que funcionavam, né? Então, eu acho que começou daí. Então, esse DNA da empresa existe até hoje. Muito mais hoje ainda. E o senhor Odair ainda pensa nisso? Ainda. Pensa. Ele hoje, mesmo passados 36 anos, né? Imagina, hoje ele está com 77 anos. Além de ele não aparentar a idade, né? Nem a Márcia. Eles lidam muito bem com a tecnologia. São fora da curva, sabe? E sempre incentivam a todos nós, né? Que estamos lá também na linha de frente da empresa, produzir coisas novas, mostrar que as inovações elas realmente têm um fundamento. Então, cada passo lá é muito bem dado. Bacana. E até, né, para você ver como líder faz diferença na empresa, né? Porque se a gente pegar uma pessoa, que nem ele que você falou, 76 anos, né? A gente, no geral, tem aquela ideia assim, a pessoa tem 70 anos, já está ali, não consegue nem levantar da cama, então só quer ficar em casa no sofá.
Então mostra que assim, tem uma liderança que se preocupa com isso e está lá ativo, né? Porque a gente vê pelo compromisso dele. Isso muda também com que a empresa se comporte de um jeito diferente, né? Sem dúvida, inspira, né? Inspira todos. Né? Inspirador. As pessoas que estão lá, como é uma empresa ainda familiar, tem esse DNA e sempre vai ter, né? As pessoas se inspiram, se espelham, né? Veem o que os fundadores, né, fizeram, construíram, né, estão lá. Hoje tem os colaboradores assim que têm 30 anos já de empresa e nunca quiseram sair, porque sempre se sentiram parte integrante, né? Inseridos aí dentro dessa cultura também de inovação, de querer sempre algo mais, de produzir algo diferente. De pertencimento, né? Sabem ali que começaram, provavelmente muitos ali com ele, né? Desde o começo ali, 30 anos de empresa, poxa, passaram por toda a evolução da empresa, todos os desafios, né? Exato. Então, é aquela coisa, né? Eu faço parte disso, né? Apesar de eu ser um colaborador, eu sei que a gente chegou onde a gente chegou porque a gente teve um trabalho em conjunto, né? É verdade. E o colaborador é legal, né? Porque muitos empresários que eu converso falam, é funcionário, colaborador. E uma coisa até para você que está assistindo a gente, assim, se você chama seus funcionários de funcionários, você já não começou certo. Eu falo isso. Por que eu falo isso? Que funcionário, ele vem muito daquela, muito antiga, né? Uma forma de falar mais antiga, e funcionário basicamente é aquela coisa, é uma pessoa para fazer uma função. Tipo, eu só quero que você aperte o parafuso, não quero que você saiba de mais nada. Colaborador não, o co já vem de uma ação conjunta, né? Colaborativa, o laborar vem do trabalho, então seriam, decupando a palavra, né? Um trabalho colaborativo, e ali o final da palavra, né? O dor, não seria dor de doer, né? Mas seria de pertencer àquele lugar, né? Então, é alguém que pertence e colabora, trabalha junto para fazer aquilo avançar, né? Sem dúvida. E esse que tem que ser o pensamento que tem que ter, né? E muitos empresários que eu converso com empresários de todos os ramos. Principalmente os que têm uma idade mais avançada, né? Eles têm essa mente assim, não, eu pago você para fazer isso, eu só quero que você faça isso e pronto, acabou. E pelo que a gente percebe aqui, com vocês lá já são bem diferentes lá. Né? Muito diferente. As pessoas, elas têm que se sentir parte integrante da empresa, né? E isso é algo que já nasceu assim. Então, primeiro, né, sendo familiar, o que eles quiseram e foram fazendo, mas de forma natural, é que os nossos colaboradores, que a gente chama até de... são a extensão da família. A extensão da família. Como é uma empresa familiar, isso tem que continuar. E as pessoas que não se adequaram a isso, acabaram não ficando. Pouquíssimas. Foram pouquíssimas em 36 anos que saíram. Mas muita gente gostaria de estar trabalhando lá. Eu recebo praticamente currículo toda semana de pessoas que gostariam de trabalhar na Lobimaster, de mostrar um pouquinho o seu potencial. Ontem contratamos uma pessoa nova, porque a gente estava precisando de mais uma função relativamente simples, mas importante para nós, que é o motorista. Né? Com certeza, hoje. Mas não pode ser qualquer motorista. É uma função super legal, muito que tem que ser muito valorizada, sim, mas você transportar produtos da sua empresa com segurança, né? Entregar para o seu cliente. Imagine entregar um container de 1.000 litros. Qual é a forma correta de descarregar? Ou 10 tambores de 200 litros. Então, de colocar no cliente. Como orientar o cliente a manusear. Então, não é uma função... Ele não é um motorista, é multifuncional. É multifuncional, né? Tem que... e tem que estar todo a ver com a cultura da empresa, né? Exato. Que a gente tem que... É uma das coisas importantes. Eu não vejo muita gente falando disso, ainda mais quando a empresa ela é muito pequena. Mas ter uma cultura ali alinhada com a ideologia da empresa é algo interessante. Vou até fazer uma pergunta para você que pode ser polêmica, hein? Presta atenção aí. Se você tivesse um açougue, sim, você contrataria um vegano? Olha, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Não precisa responder, não. Eu não quero gerar polêmica. Não, depende da pessoa, depende da forma da função que ele exercer. Às vezes ele poderia ser uma pessoa excelente em matemática, um bom vendedor, que possa ser um caixa. Então, mas adequado. Será que ele ia querer trabalhar numa empresa? Né? É um exemplo aqui, claro, né? muito lúdico, mas é aquilo lá, né? A gente tem que saber até a função direito que a pessoa vai colocar para ela poder desempenhar aquele papel ali da melhor forma possível. Né? Às vezes aquela pessoa, assim, a gente tem que colocar as pessoas no local certo. Essa é a grande função de quem lidera a empresa, né? Identificar potenciais ou possíveis potenciais daquela
daquele colaborador, daquela pessoa, que nem ele mesmo sabe. É verdade. Né? É verdade. E isso a gente, acho que falando um pouquinho até de tecnologia, se a gente não tiver as pessoas corretas ou desenvolver também o potencial das pessoas, dos colaboradores, a gente não vai evoluir. A gente não vai chegar lá. Ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Né? Então, algo que a gente implementou há alguns anos, foi o desenvolvimento individual. Ou seja, o que eu tenho que fazer para a parte técnica e comportamental de cada um. Aí nós traçamos um plano para cada um, colocamos as pessoas, não que sejam prioritárias, mas o que a gente via que aquela função demandava uma urgência, e começamos a fazer um plano para cada funcionário. Seja já funcionário que fez MBA, né? Desculpa, não é funcionário, né? Teve colaboradores, né? Às vezes a gente se prende na palavra, mas lá a gente não chama ninguém de funcionário, a gente chama pelo nome, cada um é pelo nome, sobrenome, né? Sente parte integrante aí da empresa, né? Mas desenvolver. Por quê? Às vezes a cultura familiar, ela precisa também dessa evolução. Com certeza. Não confundir o bom relacionamento, o bom ambiente, mas a gente precisa, onde nós vamos chegar? Qual é a nossa visão? O que você precisa fazer para desenvolver? Né? Para onde está indo esse mercado? Né? Até porque se a gente deixa muito solto também, fica aquela coisa assim, né? Uma das coisas que o pessoal fala de contratar familiar, né? Vamos dizer assim, é aquela coisa, ele se sente tão próximo de você ou tão íntimo de você que acaba às vezes não te respeitando, ou não te obedecendo, ou então, né, muita liberdade. E isso acaba prejudicando, mas quando a gente tem então um alinhamento da visão do que a gente quer, né? Exato. Passa ali aquela, olha, a gente quer chegar aqui, esse é o nosso potencial, é isso que a gente pode fazer, aí sim a gente vai ter um alinhamento melhor daquilo de onde quer chegar, né? Exatamente. E quais são os planos aí para o futuro da LubyMaster? Onde ela planeja, se você puder falar pra gente, né? Claro. Pô, né? Claro. Como eu disse, né? A gente tem foco nesses 3 segmentos. Então, hoje pega o segmento, eu vou falar de cada um, né? Tá. Hoje o segmento têxtil dentro da LubyMaster, a gente está bem posicionado, né? Somos líderes até de fornecimento para alguns produtos, principalmente para tecelagens, né? São óleos que vão para as tecelagens, para os teares aí, né? Dos produtores de tecido. O Brasil, se eu não me engano, é o 3º maior produtor de tecido do mundo. Louco, tudo isso? Tudo isso. Inimaginável isso. É impressionante. O polo têxtil brasileiro é muito, muito grande e cada vez mais demanda máquinas novas, tecnologias novas, né? Inovações. Então, hoje a gente tem São Paulo, o estado, né? São Paulo, Santa Catarina, Ceará, né? Bahia, alguns estados aí do Nordeste também muito fortes na produção de tecido. Rio Grande do Sul também, Paraná, praticamente o Brasil todo hoje. Produtor de tecido. Nós temos aí um grande cliente no Mato Grosso também. Né? Que bacana. Que é uma empresa muito tecnológica, fantástica, assim. E mandamos hoje para o Brasil inteiro. Aliás, se precisa de alguém no Mato Grosso, acho que eu sei uma pessoa que eu posso chamar, mas depois de falar sobre isso. Depois de falar, eu lembrei disso. Depois de falar. Mas continuar evoluindo. Né? Eu acho que o grande erro de uma empresa seria, eu estou bem posicionado nesse segmento, então eu vou investir no outro que eu ainda não estou tão bem. Isso é um erro. Certo. Então é algo que a gente não vai cometer. Vocês têm que sempre se manter ali posicionado naquele para poder depois ir para outro. Já estamos criando produtos novos, né? A gente tem diversos cases aí de empresas que eram líderes naquele segmento e ficaram numa zona de conforto e hoje até praticamente deixaram de existir, empresas grandes, né? Então é algo que a gente não vai cometer, esse erro não. Nós vamos sim, estamos investindo, a gente tem um laboratório hoje de pesquisa e desenvolvimento aí já bem tecnológico também. Legal. Né? Capacitamos hoje, estava falando de pessoas, né? Não adianta você ter um laboratório, os melhores equipamentos e não tiver as pessoas adequadas. Não vai pro robô, né? Não vai. Tem coisa que não dá pro robô fazer, né? Tem coisa que não dá. Mas ele pode pesquisar, pedir uma ajuda para uma inteligência artificial para a gente ainda estar na frente. Produzir coisas que ainda os outros não Vocês estão pesquisando já com inteligência artificial? Estamos começando, ainda não é algo tão forte na empresa, mas depois do evento que a gente teve em dezembro, aquilo deu um alerta. Deu uma mexida lá com vocês. Porque eu percebo muito isso nos nossos clientes aqui,
que quando muitos querem, primeiro assim, eu quero ter um contato com tecnologias novas, saber o que dá para fazer, conhecer. Né? Muitos vêm com essa mentalidade já pra gente. Quando a gente percebe que eles usam, participam, né, de um treinamento, alguma coisa focada nisso, aí eles começam a abrir a mente e falar, olha, isso é algo que a gente tem que ficar. Até porque na nossa visão, na minha visão aqui, como eu estava te falando antes, com certeza a inteligência artificial, a realidade virtual, não é que ela vai substituir uma pessoa ou substituir todas as pessoas, mas com certeza aquela pessoa, aquela empresa, que ela não está se empenhando em conhecer o que é a realidade virtual, o que é a inteligência artificial, o metaverso, né? Como que ela pode usar isso, aí o risco dessa empresa e dessa pessoa ficar para trás, ela é muito grande. E a gente tem que tomar um cuidado, aqui eu falo isso, né, para que vocês pensem nisso, assim, às vezes muitas pessoas, elas têm um tipo de orgulho mesmo, essa aqui é a verdade, que aquilo lá, não, eu cresci, igual a música, né, eu cresci assim, eu nasci assim, né, então, não se abre para o novo, isso em qualquer área, né, não precisa ser só com isso, né, de inteligência artificial, mas às vezes, por exemplo, no seu ramo, às vezes saiu uma máquina nova, só que eu já estou acostumado com a minha máquina, eu sei como o equipamento que eu uso com ela, eu sei como os problemas que ela dá, então já está tão acostumado com aquilo que ela produz, por exemplo, X. Mas se eu pegar uma máquina nova, talvez vai ser o mesmo custo ou um custo um pouco maior, mas eu vou produzir 2X, 3X, claro, aí eu vou ter que me adequar, aprender de novo, e existe muito dessa mentalidade, ainda mais do brasileiro, né, de melhor deixar, espero mais um pouquinho, sim. E eu acredito que isso é algo que vai prejudicando, né? E na visão de vocês, assim, na sua visão, como você vê isso de usar essas tecnologias novas? Você falou que já estão estudando, né? Estão começando a aprender mais sobre isso. E assim, qual que é a taxa, ou vamos dizer assim, a velocidade com que que nem surgiu uma máquina nova de têxtil, por exemplo. Como que funciona esse mercado? A cada tantos anos surge uma máquina nova, a cada mês? Os clientes de vocês têm que trocar esses equipamentos muito rápido? Conta um pouquinho disso aí. Isso, além do segmento têxtil, também no metal mecânico e também de papel, são muito equivalentes, são similares. A gente vê assim, o avanço tecnológico que teve nos últimos 5 anos foi imenso. Muito. Então a gente está vendo hoje, praticamente todo ano, máquinas novas surgindo. Então, com tecnologias novas, por exemplo, no têxtil, falando um pouquinho do têxtil, né? Eu me reúno bastante com os fabricantes de máquina para saber o que eles estão fazendo. Né? Até levando os nossos lubrificantes para serem testados por eles, para ver se vai atender o mercado. Né? Então a gente vê tanto fabricante europeu como chinês, né? Brasileiro também. A gente percebe o seguinte: cada vez mais produzir mais, né? Com menos paradas e mais eficiência. Para isso o lubrificante ele é parte fundamental. Então, o fio que vai ser utilizado para tecer é fundamental e o lubrificante também. Porque uma máquina que custa 1, 2 milhões de reais, tem empresas que têm 100 máquinas, 200 máquinas. O ativo é muito, muito caro. E o lubrificante é a parte fundamental para manter aquela máquina trabalhando bem. Então, é diferente do carro, que o lubrificante ele fica dentro daquele invólucro fechado. Nessas máquinas não, é uma lubrificação por perda. Então essa perda tem que ser muito bem calculada, ou seja, passa pela máquina e ela não volta. Então a eficiência tem que ser muito grande. Então, falando de tecnologia, hoje nós temos aí matérias-primas que vêm de fontes, por exemplo, no Brasil, nós somos certificados pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. Certo. Eu acho que só 2 ou 3 empresas no Brasil, para a indústria, têm essa certificação. Nossa, só isso? Só. Porque a exigência, a Fabril, é muito grande. Então você tem que ter uma fábrica que tem que passar por um crivo aí enorme da ANP para que a gente possa ser certificado. Mas uma vez certificado, a garantia do nosso cliente receber um produto de alta eficiência e com a procedência adequada, é 100%, né? Então, existem outras empresas que fornecem lubrificantes, mas que não são certificados, né? E aí é um risco? É um risco. Seria similar a você colocar combustível no seu carro em qualquer posto que não tem bandeira, por exemplo. De onde vem? Hoje a gente está vendo... Demais, né? Demais isso, e casos de carro aí que você coloca o combustível, o carro não anda.
Porque não é combustível, Qualquer outra coisa menos combustível. Menos combustível, né? A gente faz testes lá na nossa bancada, inclusive de combustível, para saber, será que eu estou abastecendo no posto certo? E a gente vê mais muitos casos, muitos, né? Então é algo que a gente precisa ficar atento. E essa tecnologia, por exemplo, a Petrobras hoje, ela fornece os óleos básicos, né? Então nós compramos da Petrobras os óleos básicos, que é mineral semissintético ou sintético. A tecnologia sintética ela avançou demais. Então hoje nós conseguimos produzir um lubrificante para todos os segmentos sintéticos, que são biodegradáveis, né? E também testados dermatologicamente testados. Ou seja, é a garantia que o nosso cliente está recebendo um produto de alta eficiência e que seja saudável para todos os colaboradores também das empresas e para o meio ambiente. Então essa é a linha que a gente adotou aí nos últimos anos. Quais que são, então, no geral, lubrificantes? Você falou muito do sintético, aí tem mineral, né? Tem mais algum outro tipo? Não? Como que é mais ou menos? Pra gente basicamente assim. Para quem não entende, né? Como eu. Hoje nós temos aí, vamos dizer assim, são 4 linhas. Certo. O mineral, que avançou também muito. Né? Hoje nós conseguimos produzir um óleo mineral, um lubrificante, né? O óleo básico vem da Petrobras, mas a gente transforma, é uma indústria de transformação, aquele óleo em um lubrificante, né? Que são feitos... Então, assim, do óleo eu posso fazer várias coisas e disso vocês fazem um lubrificante. Um lubrificante. Certo. Né? Não é um óleo puro, porque isso não funciona. Certo, né? Entendi. Então é um óleo que tem que ter determinadas características para produzir esse lubrificante. E hoje, o mineral, se criou uma convenção lá atrás, porque existe uma norma brasileira, a NR15, que é muito antiga, era de 1978, que naquela época o óleo mineral era um óleo, falando a português claro, cancerígeno. Ah, é? É. E isso naquela época poderia ser comum, só que a tecnologia avançou. Hoje, a Petrobras, ela te fornece um óleo básico. Foi feito um estudo grande nos Estados Unidos e na Europa de qual é a concentração, por exemplo, de enxofre ou de determinadas substâncias que deveriam ter aquele óleo, aquele lubrificante básico, óleo mineral básico, né? Para que não seja considerado um óleo insalubre. Então hoje já existe essa tecnologia. Mas isso aí seria com contato com a pele, alguma coisa assim? Contato com a pele. Basicamente é contato com a pele, né? Basicamente. E foram feitos inúmeros estudos, né? E hoje nós já temos essa tecnologia mesmo no mineral. Que interessante. Então a gente sabe que concorrentes, alguns ainda utilizam determinadas bases que não são as livres. Então né? provavelmente esses que não são certificados tentam que... Se a gente tem a certeza da certificação, é porque a gente sabe que confia que o produto vai estar ali atendendo todas as normas. Sem dúvida. Então, se não tem isso, a gente pode já desconfiar. Será que ele está usando isso ou não? Custa mais barato. Mais barato, mas final, mas o dano que ele causa é muito maior. Pode ser reversível até. Né? Além de não ser um produto, ao nosso entendimento, um lubrificante final, produto final, tão eficaz. Existe uma perda, ele escorre dentro da máquina. É algo que a gente já abdicou isso há muitos anos. A partir de que a gente teve acesso a essa tecnologia, a gente abdicou. Então hoje nós temos o próprio óleo mineral já isento de praticamente toda a insalubridade. Que bacana isso. O semissintético, o que muda de um para o outro, né? É o refino. Você tem óleos mais refinados. Quanto mais ele sofre um refino maior, ele tem uma cor mais clara. Né? Ele fica uma cor mais clara, livre de determinadas impurezas. Porém, você pega um óleo existe o grupo 1 mineral, o grupo 2 semissintético, o grupo 3 sintético. Basicamente é isso. E existe o grupo 4, que é o sintético puro, que vem de uma base natural. Né? Certo. O grupo 3, ele começa com óleo mineral, ele é transformado no óleo sintético. Né? E existe esse grupo 4, só que ele é caríssimo. Caríssimo, assim, hoje a tecnologia não é vendável, não adianta você produzir um óleo que não vai vender, que vai custar 10 vezes mais do que o anterior. Não é, ainda a tecnologia não avançou, mas vai chegar lá. Então a gente já tem lubrificante nesse grupo 4. Que legal. Algumas empresas já querem. A gente tem um fornecedor, um cliente
que faz aquelas estátuas, sabe? Aquelas, não é bem estátua, é estátua de super-heróis, sabe? Que faz da Marvel, da DC, aquelas impressões fantásticas, né? E já usam esse óleo, o grupo 4, porque para o acabamento da peça, pelo material que usa, pelo polímero que é utilizado, é o mais adequado. Então tem que ser ali para uma máquina que talvez seja, que o resultado que ela tenha seja algo mais ali, mais pelo valor agregado que ela vai ter, né? Que nem se eu vou fazer isso aqui vai custar, sei lá, muito caro, então é bom ter um óleo ali que vai, um lubrificante que vai atender melhor a isso, né? Exato. Diferente de eu ter algo que eu vou ter que... Exato. E o grande, vamos dizer assim, o grande desafio é você encaixar essa base que vem, né, da Petrobras num produto final. Então, quanto mais ele é um óleo, vamos dizer assim, mais limpo, mais refinado, mais puro, né, como um grupo 3, a dificuldade aumenta em você encaixar os aditivos para que ele seja um lubrificante eficaz. Certo. Então, o nosso sintético hoje, que é acho que é o segundo produto mais vendido da empresa, nós demoramos 4 anos para lançar. Tudo isso testando? Testando, modificando alguns pontinhos para ele ser mais eficaz. Aí, quando chegou no ponto que a gente queria, a gente testava em máquinas, né? As empresas, 3 parceiros aí fizeram esse teste para a gente durante todos esses anos, até que chegou no produto final. Então, vamos lançar. E foi um sucesso. Então, acho que a gente tem que dar espaço da forma correta. Hoje, né, a gente já está desenvolvendo novos produtos, com novas tecnologias, mas ainda não estão prontos para o lançamento. Se fala muito no nosso mercado de óleo vegetal. É isso que eu ia perguntar também. Você ia perguntar do vegetal. O vegetal também é totalmente isento de insalubridade, né, como é o sintético. Só que a tecnologia que nós temos ainda hoje, ela não é a mais adequada. Então isso é coisa do Brasil ou não, no mundo todo? Eu acho que é geral, no mundo todo, porque na Europa também não se usa, nos Estados Unidos também não, porque a base vegetal que nós temos, ela não vem só de plantas e frutas e componentes vegetais, ela tem um componente animal junto. Então ainda não vem uma gordura que não é para lubrificar, imagina, a gordura não lubrifica, né? Exatamente. Atrapalha. Então a gente precisa ainda avançar um pouco mais. Mas está em estudo. Então isso seria mais para hoje, né? Falando hoje então, você falou que ainda está em estudo. Seria mais para a gente ter um pouco daquele discurso assim de ser ecologicamente correto, de ser verde, ou não nesse sentido necessariamente? Também. Além disso, ser ecologicamente correto, ser seguro para os operadores que estão em contato, né? Seguro para que ele possa... Inclusive, hoje a gente faz um teste que é o seguinte: pode colocar a mão no... Não, mas pode. Coloca. Depois coloca na água. Imagina você pegar um óleo lubrificante, colocar na sua mão e você colocar numa água corrente. Ele sai de uma forma tão fácil que não precisa sabão, ele não vai ficar oleoso. Essa é uma tecnologia, né? Então, qual que é o grande desafio? Além de ter essa parte ecológica, ser um lubrificante eficaz para o avanço das máquinas. Hoje você tem máquinas que produzem uma quantidade maior de tecido diário, né? São diâmetros maiores, que precisam de uma lubrificação mais eficaz. Então é aí que está a tecnologia avançada, que é o que a gente está todo dia batalhando para que os nossos produtos atendam essas máquinas que estão chegando no mercado. E se a máquina, o equipamento do seu cliente, né, ou de um possível cliente seu, ele não é bem lubrificado, o que pode acontecer com isso? Assim, eu sei que a máquina, claro, vai parar, mas o que pode trazer de implicação, assim, por exemplo, para o colaborador que vai estar lá operando a máquina, vai parar a produção, claro, mas o que um mau lubrificante, vamos dizer assim, ou uma máquina que não está lubrificada, pode trazer de problemas assim, para a empresa? Vamos lá. A falta de lubrificação numa máquina, como eu já disse, o custo é muito alto da máquina. Primeiro assim, até mesmo em algumas empresas que se para por 1 hora a máquina já é um custo enorme, um prejuízo, né? Exato. Então se ela para e quebra, então é pior ainda, né? Pior. Então são alguns componentes, né, que tem na máquina. Além da máquina, de todo daquele aparato, o que tem de mais de uso que precisa ser trocado? São as agulhas, né? Como se fosse agulha mesmo para tecer, e platinas. Isso é o que tem dentro de uma máquina, né?
que são trocadas aí com uma periodicidade X, por exemplo. Certo. E o óleo lubrificante, que é colocado praticamente todos os dias na máquina. É um combustível, quase um combustível, né? Exatamente. Tem que ser essa a mentalidade. Exatamente. Então, se você diminuir a quantidade indicada na máquina para aquele lubrificante, eu já vi casos assim de concorrentes falando, não, você pode diminuir 30% o meu lubrificante que não tem problema. Nossa. A gente nunca falou isso. Por quê? O risco, uma máquina mal lubrificada, conforme a sua pergunta, ela não vai atingir todos os pontos da máquina. Que precisa. Né? Então, você vai começar a ter desgaste de agulha e platina. Um jogo de agulha dentro da máquina, ela custa, sei lá, 50 mil reais. Né? Tem máquinas que é mais que isso. Uhum. Então, imagina, aquele jogo de agulhas, a gente tem estudos nossos que o jogo de agulhas dura 9 meses, 1 ano dentro da máquina. Né? Você trocar isso em 15 dias, olha o prejuízo que você vai ter acumulado. Porque você não vai estar bem lubrificado. Fora isso, né? Fora essa parte de lubrificação, você vai ter problema no seu produto final. Porque vai começar a descer uma oxidação para o seu tecido. Então o tecido ele vai ficar perdido. Então você tem um prejuízo imenso. A falta de lubrificação vai trazer um prejuízo imenso para a empresa. O produto ali para a empresa, né? Até porque assim, claro que eu sou bem leigo no assunto, né? Mas se uma máquina não é bem lubrificada, por exemplo, pode começar até vai raspar ali um ferro vai começar a cair, talvez até um pouco do próprio material de dentro ali da máquina vai começar a ir para o tecido ou ir para outro lugar, emperrar algum lugar, né? Exatamente. E aí isso pode, como se fosse fundir o motor, vamos dizer assim. Exato, é isso mesmo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E a gente pega também lubrificantes, né? Que a gente vê aí no mercado, que estão com a mesma dosagem. Continuam com a mesma dosagem que é indicado pelo fabricante, né? Da máquina. Certo. Só que acontece a mesma coisa, mesmo com a dosagem certa. Por quê? Porque falta componentes dentro desse lubrificante para ser um lubrificante eficaz. Então, é isso que a gente não pode nunca correr o risco. Esse é um grande erro. Então, preferimos nos posicionar de uma forma mais sempre com a qualidade. Esse é o lema da empresa, o Dair desde o início ele colocou isso. É soluções com qualidade. Então, não adianta eu ir para um lado de preço sempre, porque o concorrente está mais barato. Cara, pode usar, porque a gente sabe que isso não é o mais adequado. Agora, preço correto, com a tecnologia certa, fornecimento correto, te dá uma segurança maior. Então, a gente tem vários casos assim de empresas que usavam o nosso e por uma questão de preço compraram de outros concorrentes e depois voltaram. E o lubrificante é quanto comparado ao valor da máquina, né? Às vezes nada, é a parte mais barata da máquina. E uma das mais importantes. Então, uma má lubrificação, você destrói uma máquina de R$1 milhão, pra você ter uma ideia. Em poucos dias ainda, né? Em poucos dias. Porque você acaba... e tem aquela coisa também, né? Se a gente não souber lidar... Às vezes, por exemplo, carro tem vários tipos de lubrificante no motor, que é um pouco que eu entendo, né? E em máquina também deve ter isso, né? Às vezes tem lá o mesmo óleo com a mesma coisa de outras marcas, mas falta um componente, vai faltar alguma coisa ali que apesar de você estar até seguindo, como você falou, o fabricante pede tanto. Mas olha, a gente tem esse produto aqui que vai te atender porque tem isso, isso e isso. Porque às vezes assim, claro que o fabricante teoricamente sabe o que a máquina precisa, mas a gente sabe que pode variar um pouco essa condição do mineral, né? E isso é algo que, assim, se a pessoa ela vem pelo preço, ela vai pelo preço, vamos dizer assim, com certeza ela vai deixar o preço de levar ela, né? E já mostra até um pouco da visão da empresa, né? Que se ela fala, quero economizar aqui porque isso é mais barato. Então ela provavelmente é uma empresa que não vai prezar pela qualidade, não vai prezar pela excelência do produto dela, né? Ela quer o preço e acabou. E algo que a gente também foi desenvolvido, a gente tem pessoas, os nossos vendedores, eles são consultores técnicos. Então eles têm, todos eles têm esse know-how técnico de poder explicar para o cliente quais as vantagens, entendem da máquina, fizeram cursos de funcionamento de cada máquina. Então eles têm esse know-how, todos eles, né? Então a gente tem um corpo técnico muito bom que explica para o cliente qual é o mais adequado, né? Dá uma assistência sempre para o acompanhamento, né? Isso é muito importante, é um diferencial. Então, algo que a gente preza muito é o trabalho de cada
A gente fala vendedor, mas eles são consultores. Aliás, até falando nisso, entrando um pouco na parte de treinamento de vocês, como que vocês fazem essa parte lá? Você falou um pouco, eles são treinamento, mas eles treinam a máquina, eles conhecem o produto, como que é o envolvimento deles com os clientes? É algo interessante, né? Porque é uma venda que ela não é algo pontual. É uma venda que é sempre recorrente. Uhum. Então, não adianta você ir lá falar para o seu cliente, eu tenho um produto maravilhoso que é assim, assim, assim. Ele vai comprar uma vez. Se não for aquilo que você falou, nunca mais ele vai comprar de você. Porque, você não está lá quando ele precisa. Uhum. Então, a gente precisa ter o que a gente fez? Colocou cada vendedor, cada consultor na região que ele vai atender. Certo. E nessa região ele tem lá os seus clientes e vai desenvolvendo. E vai passando, praticamente é diário, um trabalho diário de atendimento, mas principalmente de verificar o funcionamento daquele produto. Se está ok, se não está ok. Não é só vender e acabou, não falo mais com ele. Inclusive, o que a gente faz? Imagina no tecido, falar do tecido. Sai o tecido. Por exemplo, você está com a camisa da BR Bicho. Esse tecido que foi produzido depois pela confecção a camisa, ele sai numa cor praticamente branca, uma cor cru, que a gente chama. Uhum. Algum resíduo de óleo vai ter lá nesse tecido. Certo. Então, depois que sai esse tecido, ele vai para uma tinturaria, onde é feito um processo de retirar esse óleo. Então, o óleo ele tem que ser lavável. Uhum. Mas tem que ser eficaz para não agredir o tecido, né? Para que não produza nenhum efeito indesejado nesse tecido. Certo. Então, imagina assim, toneladas e toneladas sendo produzidas por dia e você ter toneladas de problema. Né? Hoje, ainda bem que a gente praticamente não tem. Mas no nosso laboratório, a gente faz testes também nos tecidos. Porque a gente não é uma empresa só de lubrificante, a gente vai até o produto final. A gente tem que entender toda a cadeia para saber que aquele produto final produzido com esse lubrificante é o mais adequado. Né? Então é isso. E os nossos consultores lá, eles têm todo esse conhecimento. Então o treinamento que a gente faz é algo assim, temos esse produto, já foi feito assim, vários treinamentos assim, técnicos sobre lubrificação, certo. Né, internos, mas principalmente externo, para entender o funcionamento da máquina. Nós fazemos lá. Né? Todo mundo, o Odair já fez diversos treinamentos. Vai ter um treinamento, por exemplo, no Senai da máquina X. Vamos lá? Vamos. Vai ter um treinamento num cliente, podemos ir? Vamos. Então é esse o acompanhamento, então, hoje é diário. Sempre treinando ali, sempre vendo, né? Sempre. E falando um pouco assim de inovação em treinamento, a gente sabe que a gente fez aí no final do ano, mas vocês já fizeram algumas outras coisas assim um pouco diferentes assim do convencional em questão de treinamento, que nem palestra, algum curso, algo que foge um pouco do padrão, não falando só de lubrificação ou de máquinas, algum treinamento assim mais para o lado talvez social ou para o lado assim, por exemplo, de desenvolvimento humano, inteligência emocional. O que já fizemos, né? Por exemplo, todo mês a gente faz uma reunião dentro da fábrica. Então é meio período que ninguém todo mundo desliga o celular, trabalha. Legal. E a gente conversa, é um brainstorm sobre diversas melhorias que a gente pode fazer. Todo mundo participa, dá ideias. Eu sempre incentivo as pessoas a darem uma ideia de inovação, como que a gente pode ser, o que nós podemos melhorar. Aí premiamos a melhor ideia. Que legal. Com uma cesta, um almoço, ou sei lá, uma premiação até simbólica, mas que todos possam contribuir para a ideia. Todo mundo é parte integrante, né, da empresa. Então, esse é algo que a gente faz de uma forma corriqueira. Ouvir todo mundo, uma vez por mês. A gente tem aquele tempo lá que é sagrado para nós. Mas já fizemos, sim. Ir por exemplo, num hotel, e vem um palestrante, faz uma atividade de algum desafio, alguma palestra também motivacional, são algo que a gente sempre procura fazer, né?
não é algo tão recorrente porque nós temos pessoas aí no Brasil todo. Claro. E é difícil trazer todo mundo. Então a gente praticamente só traz as pessoas no final do ano. Né? E em dezembro, né, passado, tivemos a oportunidade de estar com vocês lá, de vocês também estarem com a gente, né? Foi a primeira atividade que nós fizemos aí com inteligência artificial, né? Com realidade virtual. Eu falei inteligência artificial porque a gente também promoveu depois um trabalho de... Não, e muito conteúdo nosso é feito com inteligência artificial também. Então, a gente também teve um pouco ali, não estava tão explícito, mas teve. A gente faz assim, o que nós podemos fazer para ter um slogan diferente, para ter uma frase diferente para as nossas redes sociais, né? Então, é algo que isso surgiu nesse dia. E a realidade virtual, para alguns, né? Porque você tem pessoas jovens de 20 anos até os mais antigos aí, de 60, 70 anos. E eles, alguns tiveram uma dificuldade grande em colocar o óculos e se sentiram, não sei, pressionados até. Mas isso no começo. Depois, quando entendeu falar jogo, né? Mas é uma atividade, é um jogo. A gente vai explicar melhor como mostra. A gente tem umas imagens aí que a gente vai falar melhor delas, um pouco melhor. Mas aí o pessoal, então, eles se sentiram mais... No começo tem que normal, né? Você sente aquele medo, que parece que é uma coisa nova. A gente já aplicou em outras empresas já que no começo o pessoal fala, não quero fazer, não quero colocar, isso vai me dar tontura, não sei o que. E aí depois que o pessoal vai evoluindo ali, eles vão percebendo que é algo que fica... não é tão complicado assim como parece. Exatamente. Né? E o legal desse gancho é assim, olha, mostrar que daqui para frente podem surgir coisas novas e diferentes que vão impactar no dia a dia, né? Claro que a gente não sabemos ainda, por exemplo, a gente viu muito vídeo do Vision Pro, né, da Apple, eu falei de novo dele, mas algo até então eu não vi nenhum uso assim, olha, na empresa vai dar para usar isso. Mas com certeza isso vai abrir a mente para muitas pessoas, né? Ou até empresas, ou negócios, ou aplicativos, de como que a gente vai poder trabalhar com isso no futuro, né? Vou imaginar, por exemplo, ali você ter ali numa máquina, você olhar para ela com um óculos especial, aparecer ali um gráfico mostrando como está o status da lubrificação, a temperatura, o quanto ela já trabalhou, enfim, um exemplo desse, né? Mas o legal é a gente sentir essa questão do quando a gente pega um conflito, talvez assim, que não estavam esperando, né, com algo que é novo. Então a gente vê aí muita diferença de geração, diferença de pessoas mais jovens para pessoas mais experientes na área. E isso é algo que é legal. Por exemplo, a gente estava conversando com um dos nossos convidados aqui, ele falou assim, Thiago, hoje a gente pega uma pessoa de 30 anos, por exemplo, ela cresceu já com TikTok, Instagram. Então, às vezes essa pessoa ela vai interagir com uma máquina, com equipamento de uma maneira totalmente diferente de uma pessoa que tem 50 anos, né? E então, a gente tem que... É um desafio também, é algo que tem que ser treinado, justamente nessa parte da gente conseguir saber comunicar com esse público. Se a gente pega, então, um jovem hoje de 20 anos, que já está muito mais... acabou de sair da faculdade, ou então está muito mais ligado nessa questão de tecnologia, ele vai se sentir ali, dependendo da empresa, da mentalidade da empresa, nossa, eu estou aqui na pré-história, né? Mas esse é um desafio, né, que a gente tem que saber como lidar. Né? É verdade. Algo que nos chamou a atenção, né? É exatamente isso. Os mais antigos ainda com um pouco de bloqueio. Mas passado, sei lá, 1 hora, já mudaram. Já mudaram, já. Então é algo que você tem uma quebra de paradigma. Uma quebra de paradigma. Alguém falou que queria ter em casa ou não? Teve, né? Teve 2 que falaram, pô, tu já tem em casa. Já tem em casa. E é algo que eu vejo assim, é a tecnologia. O que nós falamos? Assim, nós somos uma empresa que fornecemos produtos de tecnologia para máquinas de alto rendimento, de alta tecnologia. Então, por que não usar essa tecnologia para o nosso desenvolvimento? Né? E foi um efeito muito bom. Aliás, falando disso, uma pergunta que não está aqui. Vocês têm aproximadamente quantos colaboradores lá? Olha, a gente tem, assim, depende, assim, diretos e indiretos, não somos em muitos, somos mais ou menos 20 pessoas. Ah, bacana. Mas são pessoas, como você falou, de multitarefa. Assim, né? Não existe um vendedor, existe um consultor que dá a solução, que acompanha,
que faz medição em máquina, né? Não existe um gerente de produção, um responsável da produção que faz diversas... Então já é uma operação mais enxuta ali que vocês conseguem ter. Claro, o treinamento ajuda muito isso. E na sua visão, assim, você acredita que daqui para frente, sei lá, 10 anos, 20 anos ou 50 anos, que, falando um pouco de IA, né, robótica e tudo mais, você acredita que talvez uma operação como a de vocês, ela vai ser muito controlada por IA, vai ter robô que vai fazer tudo, ou você acha não, ainda vai ter que ter um manual ali, vai ter que ter aquela pessoa que vai olhar, vai tomar cuidado, ou você acha que não? Eu acredito que muito vai ser automatizado daqui para frente. Como se a sua visão, assim, totalmente achismo mesmo, a gente sabe que não tem como a gente saber isso, na verdade, né? Que não dá. A inteligência artificial muda muito de ano para ano, né? Em 2022, no final de 2022, eu lembro que eu conheci o ChatGPT. Ano passado a gente viu já uma explosão de inteligência artificial aí em tudo quanto é lugar. Então a gente já está vendo em 2024 uma evolução muito grande nas ferramentas que tinham do ano passado. Então assim, eu não vejo como prever daqui, por exemplo, a 10 anos a inteligência artificial. Não vejo. Muita gente fala que vai ser igual ao Skynet lá, né, do Exterminador. Pode ser. Mas assim, como você acredita que pode ser que seja? O que você acha que pode evoluir? Tanto em relação à manufatura mesmo, a máquina que está lá trabalhando, operando, ou assim, em questão de pesquisa, mais por achismo mesmo. Eu não acredito que vai haver uma substituição completa de, por exemplo, robôs que vão produzir. Isso a gente não acredita e nem quer, porque a mente, né, humana e o conhecimento adquirido, a experiência adquirida, ela nos faz criar também coisas novas. Né? O que eu acho, sim, é que as pessoas que vão construir, que estão lá para produzir ou para criar um produto novo, ela vai utilizar essas ferramentas artificiais de inteligência artificial para produzir produtos melhores. Mas eu também não acredito numa expansão muito grande de pessoas dentro da fábrica, também não. A gente já pensa assim hoje, né? Por que eu não tenho tanta gente produzindo, às vezes, 300 mil litros de lubrificante no mês? Por quê? Porque a gente precisa ter máquinas eficientes. Né? As máquinas já são eficientes hoje, então eu quero que cada vez sejam mais. E não adianta também eu ter um monte de produto lá dentro e não saber como produzir determinadas linhas, porque cada um vai um produto. Então eu tenho que utilizar essa automação para ajudar, o invase para ajudar. Então a gente já pensa assim hoje, né? O que eu vejo, assim, ajudar, por exemplo, na logística, muito na logística. Porque hoje nós também... gargalo logística? Porque a gente vive num país muito grande, né? Então, como que hoje eu consigo entregar no estado de Santa Catarina em 48 horas? Como que a gente faz isso? Como que a gente fez? A gente fez isso tudo. Como que nós temos que fazer aqui dentro da fábrica, né? Qual é a produção? Como que a produção tem que ser? Como que os nossos motoristas, onde que vão levar? Quem vão ser? Quais serão as transportadoras mais eficientes? Então a gente fez um estudo muito grande nisso e chegamos onde a gente queria. Agora, a gente precisa evoluir, né, para outros estados também. Hoje, para o Rio de Janeiro, são 3 dias. Então, eu vejo, assim, um estudo, né, por exemplo, porque é diário, né? Hoje teve X pedidos. Então, você pega o próprio estado de São Paulo, como que amanhã precisa estar entregue esse produto? Então, eu vejo essa inteligência artificial ajudando muito na logística, em itinerário, né? Em horário, o cliente saber o horário que vai ser entregue, ou pelo menos num range de horário. Então é algo que a gente vai evoluir, acho que primeiro aí, e também eu acredito na nossa parte financeira, faturamento, ser algo um pouco mais rápido em termos de ter informação. Né? Como lidar com aquela informação toda, sistema que utiliza. Então eu vejo uma evolução aí. Porque se você já tem uma operação muito eficiente hoje, né, como você falou, então provavelmente já deve ter deve ser poucas pessoas, acredito eu, né? E já deve ser algo assim que é bem automatizado. Não estou falando que vai ser inteligência artificial em tudo, mas já tem uma automatização que ajuda muito já isso acontecer. Provavelmente vai ter uma evolução nessas máquinas, né, passando alguns anos, mas talvez é aquela coisa, né? Não vai
ser um impacto tão grande assim de chegar uma hora que ela só vou apertar um botão para ligar, ela vai fazer tudo sozinho ali e já vai acontecer. Difícil pensar nisso, né? Ainda mais numa linha de produto muito grande, mas quem sabe, né? A gente sempre vai ter que usar a tecnologia a nosso favor. E tem que estar com a visão, né? Pensando na frente lá, se isso vai ser viável ou não, possível ou não. Eu até falei no outro podcast assim, imagina só se você tem um robô encanador, né? Tipo, será que você vai... compensaria o esforço de alguém desenvolver uma máquina com tanta capacidade só para ver se... Né? Aí tá melhor ser uma pessoa, né? Exato. E é nisso que a gente tem que ter também. E um caso que eu lembrei agora, não sei se ainda hoje é assim, eu já fui no SBT algumas vezes, né? Aqui na Anhanguera. E eu sei que tem uma pessoa lá, e talvez isso entre um pouco no que o senhor falou, que é um senhor que já está lá há muitos anos e a única função dele é só entregar as chaves das pessoas. E assim, mas por que não mandaram embora, resumindo assim? Sim. Porque é a cultura da empresa, sabe? O Silvio lá, que ele quer ter ele lá. Que ele gosta, é aquela coisa que está perto, não sei hoje, né? Faz alguns anos já que eu vi, né? Que eu soube disso. Mas é humano. Então, às vezes tem isso, né? A gente tem É igual aquela coisa, você fala numa empresa, vai ligar num telemarketing, alguém, você sabe que já caiu numa ligação, você já fica mais chateado. Igual quando você sabe que tem uma pessoa ali que está te ouvindo, atendimento humanizado, né? É outra coisa, né? Então, a gente se comporta de uma maneira diferente. Verdade. Com certeza. A empresa é percebida de uma forma diferente. E com certeza, assim, as pessoas elas vão saber dar mais valor para isso, né? Falar, eu liguei lá, estou falando com uma pessoa de verdade, não estou falando com alguém. Mesmo hoje, apesar da gente ter uma IA que talvez vai clonar sua voz, que tem, a gente fez um teste aqui, eu e a Cibele falando em inglês aqui, eu ia colocar o chinês também, mas eu deixei não falar, melhor não, por enquanto. E assim, foi super rápido, funcionou muito bem. E eu falei, bom, imagina isso então daqui para frente, né? Talvez expandir, né, uma operação, vamos colocar um canal, sei lá, você já vendeu para a China, por exemplo? Vende para a China? Não, para a China não. Que nem, então imagina você criar um canal de venda para a China, né? E você fala, oi, tudo bem? E ele sai lá em chinês, né? Fantástico. Eu acredito que são possibilidades a médio, longo prazo, ou curto, médio prazo talvez, que vai depender muito da acessibilidade das ferramentas, que vão ajudar as empresas a expandir. Mas é claro, a gente vai ter que ter pessoas ali que são muito focadas a entender como que a gente vai conseguir usar essas ferramentas. Porque na minha visão aqui, né, a gente trabalha com tecnologia todos os dias. Eu vejo assim, a gente tem um potencial que é a inteligência artificial, a realidade virtual também, que se a gente não souber encontrar as melhores ferramentas, a gente vai acabar ficando para trás, né? Todo dia surgem milhares de ferramentas relacionadas a IA, inteligência artificial. E a gente não, e às vezes assim, e eu que pesquiso todo dia, às vezes eu encontro uma ferramenta que eu falo, caramba, não sabia que isso existia. Então, o impacto que isso pode causar numa indústria, numa empresa, mesmo que seja pequena, é algo que pode fazer aqui o trabalho crescer demais. A gente mesmo aqui no podcast, todos os cortes são feitos por uma IA. Então imagina quanto tempo e esforço a gente consegue economizar. Imagina ter uma pessoa, por exemplo, só para fazer isso. Exato. Né? Então esses são os benefícios que eu vejo, né, da gente utilizar inteligência artificial para isso. E aí no seu negócio, por exemplo, eu vejo assim, olha, que processo a gente talvez possa automatizar, né? Será que alguma coisa de horário, logística é um exemplo excelente, ou até outras áreas. Mas o bacana é isso, né? Ter essa mente aberta para isso, porque senão a gente acaba ficando para trás. Né? Exatamente, até para facilitar os planos, por exemplo. Eu quero estou prevendo que eu vou produzir 10% a mais nesse ano em lubrificantes para papel. Uhum. Então, qual é a hora certa de eu produzir? Qual é o dia melhor? Então, também ajudar a produção a se programar melhor. Porque se você não tem... como o mercado hoje, é um mercado super dinâmico. Eu tenho que ter o produto em prateleira. E no seu caso, então assim, tem que ser rápido. Se deu problema ali na máquina, precisa dos lubrificantes para agora, né? Não dá para me esperar. Não dá. Não dá. Então tem que ser rápido. E se eu não tenho aquilo no estoque, como que eu vou atender o cliente? E hoje estoque é uma coisa que o pessoal fala muito de produzir por demanda, né? Vocês têm que ter lá isso, né? Porque você nunca sabe quando um cliente vai precisar, né? Como é algo tão dinâmico assim, não adianta, a gente precisa pensar 3 meses na frente. Porque daqui a 3 meses o mercado muda. Eu não sei o que pode acontecer. Mas a gente precisa ter uma previsibilidade. Você produzir, eu tenho 10 pedidos hoje assim, 5 assim, não adianta.
Isso de hoje já tem que estar pronto há 2 meses Tem atrás. que estar pronto já, né? Vocês produzem 300 mil litros por mês? Depende do mês. Depende do mês, né? Depende do mês. É uma média, né? É uma média, mas a gente tem capacidade para produzir mais. Uhum. Até mais. Mas depende do que a gente quer deixar em estoque, do como a gente está vendo no mercado, né? Então, será que vale a pena ter esse estoque muito alto também? Porque é custo, É um né? custo, com certeza. E às vezes, se você pega algum cliente assim, que é uma máquina muito velha, assim, como que vai usar mais lubrificante ou não? Ou... Por exemplo, tem clientes lá que tem máquinas de 60 anos atrás, são eficientes, né? Então, utilizam um lubrificante de linha mesmo, por exemplo, o nosso carro-chefe lá, o Master LM, ele é usado em máquinas antigas, novas, então ele é eficiente. Se tem um ponto de lubrificação adequado, se a máquina está bem feita a manutenção da forma adequada, então isso sem mostra o problema quanto nenhum. o lubrificante é bom, né? Porque se tem uma máquina de 60 anos que ainda está em funcionamento bem, e o lubrificante ele é o sangue, né? Não vou dizer o coração, mas é o sangue da máquina, verdade. né? Que se ele não tiver ali... Sangue. Se não tiver ali, a máquina não funciona. Não funciona, né? Maravilha. Então vamos ver um pouco das imagens lá do treinamento? Vamos. Eu vou pedir para o Felipe colocar aqui. Isso, maravilha. Aqui a gente está vendo o pessoal, isso é lá na Lubimar. A gente quis fazer dentro da fábrica mesmo, até para ser algo bem, vamos dizer assim, tô dentro da empresa, tô no meio da fábrica, todo mundo participando. Né, aí como é que é? Vocês pararam do dia, vamos ter aqui, ou o pessoal foi fazendo, foi chegando, como que foi lá? Não, a gente marcou o horário, eu falei, durante todo esse período da manhã vai ser atividade, todos estejam aqui, mas ninguém sabia o que era. Ah, que legal. Foi uma surpresa, ninguém sabia. Então nós separamos, acho que foi 4 ou 5 grupos, né? Acho que 3, 4 grupos. E cada um de uma área. Um da área de vendas, outro da produção, outro da logística. Todos participaram ou não? Todos. Ah, que legal. Todos participaram. E como foi as primeiras reações? Pode passar mais uma imagem, por favor, Felipe. Vamos ver. E a reação do pessoal foi... Olha lá, bastante gente. Foi uma surpresa, assim, porque eu vou usar esse óculos e vou fazer o quê? Então, aí os consultores aqui da BR explicaram, né? Que era... Posso falar o que era? Pode, a gente vai falar disso também. Era uma atividade para desarmar uma bomba. Isso. Pô, mas o que tem a ver desarmar uma bomba com produção de óleo lubrificante, né? Então, eu falei, vocês que vão me dizer. Que legal. Falei, faz a atividade, a gente vai fazer, e cada um do grupo vai ficar com óculos e vai rodar. Quando der a primeira rodada, nós vamos conversar. Mas é o seguinte... É o seguinte, antes de qualquer coisa, o primeiro grupo que desarmar vai ganhar o prêmio, que foi lá não lembro se foi um panetone, eu não me lembro. Coisa assim. Ganhou um prêmio. Então já teve animou a competição, então mudou. Na hora que uma empresa é interessante ter a competição, porque a gente compete no mercado todo dia. Todo dia, né? Todo dia. É claro, a gente tem que estar sempre vendendo para o outro nossa imagem, nosso produto, né? Aliás, eu vou explicar para vocês que estão aí ouvindo, assistindo a gente, como que é esse jogo da bomba que ele falou. É assim, é um grupo, né? A gente joga preferencialmente em 5 pessoas, uma fica com óculos e as outras 4 pessoas vão ter um manual para desarmar essa bomba. Então eu fico com o óculos e eu estou vendo a bomba aqui na minha frente. Só que eu não vejo o manual para desarmar a bomba. E o pessoal, né, os outros 4 ali, pode ser mais pessoas ou menos pessoas. O legal de ser 5 pessoas é que é sempre aquela coisa ali, um falando, outro falando, então vira uma confusão no começo ali. E o grande desafio disso é o quê? Quem está vendo o manual da bomba tem que prestar muita atenção no que o outro está falando para ouvir e falar, olha, eu estou vendo aqui 6 fios vermelho. Então no manual da bomba, tem 6 fios. Então, se o último fio é tal e tem o número 2 no serial, então você tem que cortar o terceiro fio. Não sei aqui, tô lembrando. E isso que é o legal, porque é um desafio, é um treinamento, não deixa de ser um treinamento, que foge daquela coisa de ser uma palestra. Olha, vamos falar de 5 maneiras de atender o cliente, sei lá, por exemplo, né, aqueles tópicos, tudo lá. Não, aqui é algo que a gente força, de certa maneira, a liderança, primeiro porque assim, um tem que estar falando, os outros tem que estar ouvindo. E não é aquela coisa que parece que eu estou mandando de cima, embaixo só ouve, né? É aquela coisa assim, olha, a gente tem que resolver esse problema. Tem um tempo que está curto, né? Que está acabando ali, são 5 minutos.
E aí tem isso. Então, se eu não presto atenção no meu colega, se eu quero, não, isso aqui você está errado, tem que passar para cá, se a gente não tem esse conjunto ali, né, aí todo mundo fica falando, ninguém se entende, a bomba explode, né? Explode. E é isso que é o legal desse treinamento, né? E depois dessa primeira rodada, o que aconteceu lá? A gente percebeu que teve um grupo que saiu melhor. Uhum. Por quê? Porque eles se organizaram melhor. Que bacana. Eles que é legal. se envolveram melhor. O outro grupo que viu o outro na frente, começou a correr atrás. E um outro que estava um pouco mais perdido, ficou um pouco mais desanimado. Então isso acabou... Aí falei, o que vocês acham que é isso? Por que eles foram melhores do que vocês? Porque ele joga videogame. Falei, não tem nada a ver. Isso não existe. Você tem videogame? Não tenho. Não tenho. Você já jogou algum jogo de realidade virtual? Não. A maioria da primeira vez. Né? Isso é o que às vezes acontece com a gente. Pô, eu não consegui fazer uma venda para aquele cliente. A segunda, nem vou mais lá porque eu não vou vender. Agora, tem um caso de um vendedor nosso que estava nesse grupo que foi mais eficaz. Ele ficou 10 anos visitando um cliente. Então, 10 anos sem vender. Ô, louco. Mas ele ia lá, sempre. Nem que fosse para tomar um café, conversar. Tá lá. Ó, quando você precisar de mim, eu vou estar aqui para te atender. Um dia ele precisou. Demorou 10 anos. Ô, louco. Mas já é um cliente que está com a gente há mais de 10 anos. É um cliente super fiel. Por quê? Porque ele se sentiu bem atendido. Ele estava. Eu falei, eu não vou trocar porque eu não... O lubrificante, porque tá indo bem aqui. Mas se um dia acontecer de não ir tão bem, eu vou lembrar de você. Agora, se você vai uma vez, vai a segunda, vai a terceira e não retorna, você vai perder. Se ele tiver um problema, ele vai lembrar de outro. Aquela pessoa que está atendendo melhor. Até porque a venda ela é algo... Assim, a característica do produto... Hoje, uma inteligência artificial vai saber falar. O chat GPT ele vai saber te falar, um chatbot. Sim. Mas... Você passar ali, olha, isso aqui vai te atender por isso, eu confio, você pode falar. Né? A venda ela é emocional, ela não é uma coisa robótica, né? É você passar confiança, mostrar o porquê seu produto é bom. Não porque só em característica, né? Mas que a característica em si esse tablet é bom porque eu disse isso daqui. Agora o benefício que isso vai trazer é o que vai mostrar a venda para ele. Olha, te garante que o seu lubrificante de sua máquina não vai travar por causa disso, a gente tentou, né, é o que vai fazer a venda acontecer ali, né? Verdade. Isso é experiência, né? E uma ação como essa que a gente viu aí, as fotos, se tiver mais foto, pode ir passando, Felipe, do evento lá, né? E uma ação como essa, você vê, olha o quanto de engajamento a gente trouxe com o pessoal. Às vezes a gente tem um pessoal ali com um pensamento muito, o que eu vou fazer? Não sei nada de novo, não conheço nada, mas quando ele começa a ver ali que o novo existe, que pode ter tecnologias novas, né? Ó, o pessoal ali, ou tá com o controle, ou daí ele é de azul, né? Ó, tá vendo? O pessoal ali, ó, um tá vendo o manual, o outro tá com óculos, essa folha branca que vocês estão vendo, é o pessoal tudo ali lendo e conversando. Então a gente vê que o pessoal, eles ficam ali, se confrontam com o que é novo, né? Exato. Em algumas empresas, olha lá, essa imagem dá para ver bem, ó. O rapaz está lendo o manual ali e o outro está de pé tentando desarmar a bomba. Exatamente. E é muito legal o jeito que funciona, pessoal, é muito bacana. E uma coisa que eu percebo nos treinamentos que a gente aplica como esse, já aplicamos em dezenas de empresas, que assim, às vezes, algumas pessoas a gente percebe o quanto o colaborador ele é tratado ou como ele se sente. Porque teve um caso especial que ele falou assim, não vou participar, não quero participar porque eu vou ficar com tontura. Nossa, começou a dar um monte de desculpa, não participou. Não quis participar. Na primeira rodada ele não participou. Que normalmente a gente faz assim, começa uma pessoa, são 5 no grupo, né, que a gente orienta, né, claro que a pessoa fica livre, então cada uma vai rodando uma vez para todo mundo participar com o óculos e saber, né. Geralmente a primeira é mais difícil, né, porque é novo para todo mundo. Sim. E depois vai ficando mais fácil. Geralmente da terceira rodada para frente, todos conseguem desarmar a bomba, porque já aprendeu mais. E o legal que a gente já mediu isso, a pessoa que fica a quarta e a quinta, elas são as que mais demoram para usar óculos. Mesmo elas demorando para colocar o óculos e entender como é a visão da bomba, elas melhoram muito a escuta, a audição delas, vamos dizer assim, né, para tentar aprender com o outro. E quando eles pegam a vivência de uma outra pessoa que, não, eu já vi, é assim,
Então, a gente mostra o quanto isso é importante, mostrar que a pessoa que ela já passou por um problema, ou passou por aquela experiência, ela já vai saber liderar o time que não participou, a saber falar, olha, eu já passei por isso. E nisso a gente pode pegar não só, por exemplo, desse jogo, né? É um jogo, deixa de ser um jogo, mas é um treinamento. Que assim, a gente pega assim, olha, chegou uma máquina nova, chegou um produto novo, o manual dele é esse. Aquela pessoa, por ter já a vivência daquilo, vai saber passar a informação para o resto do time, né? De uma forma muito, muito legal. E aí, voltando a falar dessa moça que ela não queria participar de jeito nenhum, não queria. Aí quando ela, na segunda rodada, e ela não queria nem pegar o manual para ler. Ela ficou assim, não vou usar, enquanto acabou. Na segunda rodada, o pessoal já começou um desarmar a bomba, outro não. Na terceira, todo mundo já desarmou a bomba. Aí ela começou a ver que o negócio não era tão difícil assim. Sim. Ela falou, poxa, então eu consigo. Então algo que no início parece que foi, isso aqui tá afastando essa pessoa. Não, acabou falando, olha, tá vendo? Se eu consigo, você também consegue. E aí o que aconteceu? O que foi legal? A equipe que estava ali com ela motivou tanto ela, falou, não, vem que você vai conseguir, a gente te ajuda. E ela foi a última a jogar. Aí ela jogou a quarta vez com o manual e na quinta vez ela usou o óculos. E ela conseguiu desarmar a bomba também, todos conseguiram. Então a gente vê assim que o ambiente que aquela pessoa está ali, né? Eu costumo falar que assim, na inteligência emocional, que o ambiente sempre vence. Né? O que eu quero dizer com isso, até para quem está aí entender? Se eu sou um atleta, eu preciso treinar como atleta. Claro. Né? Então, um atleta não vai frequentar um lugar ruim, né? Não vai ficar bebendo, por exemplo, até tarde, ele vai treinar. Então, se aquele ambiente ali é um ambiente que vai te levar para cima, que vai te falar, olha, a gente está com você, a gente está junto, a chance de você conseguir crescer e melhorar é muito mais. Agora, se a gente está num... E nisso vai para o lado empresarial também, porque, poxa, se a gente está numa empresa que eu torço por você e eu quero te ajudar a crescer, aí a gente vai crescer de uma maneira juntos, né? Não tem essa de um querer passar para o outro. E isso foi bacana que a gente percebeu lá. E alguma coisa assim, você percebeu com o pessoal depois do evento, outros dias? Como que foi o desdobramento? Criou uma euforia, assim, né? Uhum. Uns assim, pô, mas que legal, podia fazer mais vezes. Podia fazer mais. Teve até um outro, além dos... O que eu achei legal de desarmar a bomba é que cada desafio era diferente. Passava para outra pessoa, era diferente do que foi o primeiro. É diferente. Né? Vai variando. Depois teve aquele das barreiras, né, de usar... dos bastões lá, dos bastões. Que é o Beat Saber, para quem não conhece. Foi muito legal. E o que foi interessante é que algumas pessoas deram um relato assim, pô, foi muito legal o jogo em grupo, foi muito legal o meu grupo, um ajudando o outro. E isso é o que a gente faz aqui no dia a dia. Né? Aí eu perguntei para o outro grupo, e vocês, o que desmotivou vocês? Porque aquele grupo estava tão bem entrosado e a gente viu que não ia conseguir chegar. Eu falei, mas vocês levaram isso como uma competição, mas deixaram, às vezes, de aproveitar a parte que poderia ajudar vocês assim a interagir melhor. Então, o que a gente, né, o pessoal falou, pô, é verdade. Aí, o que eu percebi? No meio do jogo, a gente parou, fez essa conversa, e o outro grupo já voltou diferente. Voltou, mas eu falei, esquece o tempo. Que os outros fizeram 4 vezes, vocês fizeram uma. Aí eles acho que tinha desarmado uma, ou um já tinha desarmado 4. Aí conseguiram melhorar. Acho que chegaram até 3 ou 4 também no final. Então, fala, não leva tudo como uma competição. Porque às vezes a gente vive num meio tão competitivo, né? E acha que tudo tem que ser assim. E na verdade, não é bem assim. Né? A gente precisa, não pode esquecer que tem pessoas do nosso lado. Que ajudando o outro, você pode ter um resultado melhor. E tem aquela, às vezes, essa pessoa é melhor para essa função, essa pessoa é melhor para essa, e a gente saber identificar isso. Né? Por exemplo, eu falo, eu não consigo, não estou indo tão bem com óculos. Não tem problema, mas você está indo melhor aqui. Então tá bom. Então, mas é importante você passar. Exatamente. Na primeira rodada, todo mundo passou. Aí depois chegaram para mim e falaram, a gente pode deixar ela aqui, esse rapaz aqui. Faz como vocês quiserem. E ver se funciona. Aí você percebia que no próprio grupo, deixa eu ir com óculos agora é minha vida. Então, as pessoas queriam, se interessaram, então se engajaram. E é um treinamento que é fora, né? Tira a pessoa do mundo dela, vamos dizer assim, e leva para outro lugar. Né? Foi muito divertido. Além de ser divertido, é algo
que é uma atividade em grupo muito interessante, assim, que a gente tirou várias lições. Né? Você recomendaria para outras empresas fazer um? Claro, sem dúvida, porque são diversas aplicações, né? E é algo que sai da zona de conforto. Verdade. Né? Sai da zona de conforto. Muita gente não... Você citou um exemplo, né, de uma moça que não quis participar, mas depois ela se engajou. Então aí você percebe também o comportamento de cada um. Se a pessoa tá lá, mesmo na dificuldade, se ela tá lá com você ou não tá. Não, e tem aquela coisa, aquela pessoa que assim, eu tenho que ir, né? Meu chefe tá mandando, sou obrigado a ir. Não, e aí a gente percebe quem... Ou então, é melhor fazer isso que eu não preciso trabalhar, né? Por exemplo. Né? Mas não, a gente percebe ali que no começo às vezes tem um pouco desse negócio assim, que coisa diferente. Mas quando eles veem ali que é um óculos, que é uma realidade virtual, que é uma coisa totalmente diferente, eles já, poxa, aí eu quero ver isso, né? A gente tem um treinamento também que é de prevenção de riscos, né? De segurança do trabalho. A gente já levou uma vez numa empresa grande também, acho que foi na Gerdau, e aí lá o pessoal, a maioria falava assim, nossa, mas... nunca usei, não é difícil, não sei o que lá, só que ele é um jogo simples. E aí o pessoal ficava assim, eles tinham que encontrar os erros, tipo um jogo de 7 erros, e o pessoal ficava clicando, colocando, e aí quando percebia que, nossa, mas dá pra fazer isso, né? Claro. E aí destrava aquela coisa assim de, nossa, o novo é muito complicado, ou o novo é só para os mais jovens, e isso que é o bacana, a gente trazer um treinamento que é fora do padrão, né? Exato. Sem ser aquela palestra chata, que às vezes a gente fala, vamos ter uma palestra de... Nossa, fica dormindo lá. A gente já viu algumas fotos assim, né, de alguns colegas, que a gente vê aqui, o cara tá lá na palestra e tá... Meu Deus, você sabe que tá em outro lugar menos lá, né? Só tá o corpo lá. E a gente vê que realmente a pessoa vence um desafio que ela às vezes nem conhecia que ela tinha, uma limitação, e ela tá ali disposta, né, conhece e percebe. A gente conversou com colaboradores depois da Gerdau, que depois de usarem, um tempo depois, né? Eles falaram, olha, Thiago, por mais que pareça ser simples, um dos desafios lá era, por exemplo, o extintor estava obstruído no jogo, né? Não no real. Então ele falou, nossa, Thiago, é legal que a gente olha pro extintor ali, a gente já lembra já do papel, de umas caixas na frente do extintor no jogo, né? Eu, poxa, isso foi legal, que marcou ali o pessoal, né? Então, assim, existe uma série de aplicações que a gente pode fazer que vão ali ajudar essas empresas, ajudar as pessoas, treinar elas, justamente para que não cometam erro, né? não façam falhas, e que venha realmente ali ser algo que vai fazer a diferença na vida dela, ajudar essas pessoas, né? Que é isso o que a gente quer, né? E aí, para a gente, já indo para a parte final aqui, Almícar, me fala uma coisa, dentro de inovação, então, assim, do que a gente falou aqui, dos treinamentos, o que vocês imaginam, então, para esse ano, que vocês podem fazer diferente? Tem alguma coisa de inovação que vocês querem implementar? Tem algo diferente que vocês querem fazer? Algum treinamento diferente? Sei lá, levar o pessoal para pular de paraquedas, por exemplo, para encarar um medo? Tô viajando só, mas para a gente entender. Qual que é a cultura que vocês têm lá em relação a isso a partir de agora? Porque assim, pela minha visão, assim, eu percebi que vocês, do final do ano para cá, falaram, nossa, a gente tem coisas novas, né? O que vocês imaginam, então, daqui para frente fazer? A única certeza que a gente tem das coisas é que elas vão mudar, né? Então, que elas estão evoluindo em mudança. Né? O treinamento lá com a realidade virtual mostrou isso. Né? Cada etapa era diferente da outra. Mas até surgiu uma questão que foi a seguinte. Pô, mas por que muda toda hora? Que ele já pensava que ia ser o mesmo, né? Eu falei, a mesma situação. Aí eu ia falar, aí um outro rapaz falou assim, é a mesma coisa quando a gente está no cliente, estamos lá oferecendo um produto, só que vem outro, oferece outro produto, vem outro concorrente, oferece outro, e aí? Exatamente. Né? Então são desafios que a gente é colocado praticamente diariamente nisso. A gente imagina assim para esse ano, 24, primeiro, lançar praticamente 2 novos produtos, né? E a gente já está com eles praticamente, já estão em teste, né? Testes finais. Então é algo que a gente vai lançar, sei lá, provavelmente aí daqui a 1 ou 2 meses, né? Esse é um ponto. Mas também falando para as pessoas, né? A gente está fazendo um treinamento técnico muito forte. Por exemplo, um rapaz está se formando em engenharia química, uma outra moça em gestão da qualidade, né? Fazendo uma pós-graduação. Então a gente está colocando desafios assim.
Cada um que teve curso, são 4, gestão em comercial, cada um deles vão ter que fazer um projeto inovador para a empresa. Que legal. Criar, não precisa ser um produto novo, mas criar algo que a empresa não tem. Então, o que a gente vai fazer? Esperar o que está vindo de cada um e aí sim criar uma nova atividade, que eu acho que vai ter a ver com a necessidade, não só a necessidade, mas também com o que a pessoa trouxe de inovação, trouxe de ideia. Legal. E a gente pode criar um novo treinamento baseado nessa inovação. Aliás, até uma dica para você que se inspirou nisso aí, uma ideia legal que ele falou do brainstorm, né? Vocês podem, olha só que bacana, até para você que está aí ouvindo a gente, assistindo a gente, faz o brainstorm, pega essas ideias todas que o brainstorm vai dar, né? Sem limitar ninguém, coloca no chat GPT, fala assim, olha, fizemos este brainstorm, nos dê novas ideias ou como podemos melhorar essas ideias ou que ideias podem surgir delas. Então, são essas perguntas lá. Provavelmente ele vai dar uma lista ali de opções, validem essas opções, né, com que são da área, vão validar, pesquisa no Google, e aí talvez a partir daí vocês consigam ter um novo insight até de como que vocês podem criar um produto novo, criar estratégias novas, ter novos clientes, enfim, são áreas que a gente pode atuar aí de uma maneira bem diferente, né? Bom, então eu gostaria muito aqui de agradecer ao Micar por você ter vindo aqui, ter compartilhado esses ensinamentos com a gente, falado um pouco da Webmaster. Foi muito bacana, foi sensacional. Quero muito agradecer mesmo. Agradeço também o seu Odair lá por ter permitido aqui que você venha também. E se você tiver algum recado, alguma informação que você queira passar para o pessoal, fica à vontade. Bom, pessoal, é assim. Nós que agradecemos vocês pela atividade, né, pela parceria que a gente iniciou ano passado. Terão mais coisas, que bom. Com certeza. Agradeço também a todo o nosso pessoal lá pelo engajamento, pela responsabilidade que tem com o nosso negócio. Então, o recado que eu tenho é assim: invista no seu pessoal, né? Olhe um pouco para dentro para ter um resultado diferente. O que eu posso extrair melhor de cada um, daquela pessoa? Converse com cada um, né? Às vezes um funcionário que está um pouco desmotivado, ele tem um motivo para aquilo, né? Então, é um desafio muito grande você manter 100% das pessoas sempre motivadas. Mas esse é o desafio de um líder, né? Então, é acreditar, investir nas pessoas que os resultados vão aparecer. Até porque um desafio de um líder é aquilo lá, né? A gente passar a visão de onde a gente quer chegar, né? Que eu posso, que nem se eu pedir para você imaginar uma pizza, por exemplo. Você vai imaginar uma pizza de calabresa, mas às vezes eu que estou imaginando uma pizza, sei lá, de camarão. Né? Então, se a gente não souber alinhar a visão daquilo que a gente quer, de onde a gente quer chegar, não digo que é muito difícil, mas é improvável que a gente chegue no lugar exato que eu quero. E a liderança, a gente conseguir passar, transmitir isso de uma maneira não imposta, né? Que fica assim, olha, não, você tem que fazer isso, se você errou, você vai com ameaça, você vai ser demitido. Não, mas que aquilo seja algo espontâneo, né? Que os seus colaboradores, nossos colaboradores, tenham aquele, puxa, eu quero estar nesse lugar, eu desejo estar com ele. Poxa, tem pessoas que estão há 30 anos com vocês, né? Com certeza não é só porque eles são bonitinhos, né? Porque eles vêm aqui ao amor pela empresa, vê o respeito, vê como são bem tratados, né? Porque ninguém gosta de ficar num lugar que você não é valorizado. Mas quando você tem ali a valorização do que você faz, você é reconhecido, as pessoas veem que o seu trabalho é importante. A gente tem uma frase, na verdade, que fala assim, que ninguém é substituível, né? Não deixa de ser verdade, mas a gente sabe que aquela pessoa que se dedica, que está junto com a gente ali, desde o começo, que deu valor, então, essa pessoa, ela tem o seu valor, ela é importante, né? Não tem como importante. Não tem como a gente ignorar uma pessoa dessa, né? Inspira até os mais novos, né? Hoje eu ouço, às vezes, até encontros que a gente faz com outros empresários, né? Pô, é difícil manter as pessoas por tanto tempo, por mais tempo. Aí tem uma proposta de uma outra empresa para ganhar um pouquinho mais, a pessoa pega e larga e vai. Tudo que eu investi nela, tudo que eu investi se foi. Então, é algo que a gente precisa pensar assim. O
que fazer para reter as melhores pessoas, né? É um jargão bem que eu ouço desde quando eu me formei. Mas é a verdade. Mas é a verdade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que alinhar a expectativa. Às vezes 100% das pessoas você não atinge. Se você atingir 90%, o teu resultado vai ser bom. E aquela coisa, se a pessoa ela se acha tão boa assim, né? Fala, não, a empresa, o problema é a empresa, o problema é tal pessoa. Então ela está na empresa errada, né? Tá na empresa errada, pode ir embora. Então vai e monta a sua empresa, né? Se ela se acha tão boa assim nesse ponto, né? Então ela está se fazendo mal até para ela, né? Eu tenho uma frase, um pensamento que eu aprendi que é muito bom, que é assim, para quem é dono de empresa, se você fecha os olhos, imagina aquele seu colaborador que você tem já um pé atrás com ele, vindo assim com uma cartinha de demissão, se você vai gostar ou não. Se você gostar é porque já é um bom sinal para você. Exato. Mas é assim, né? A gente é um barco, né? A empresa é um barco. Então a gente tem que trazer no nosso barco as pessoas que vão fazer ele ir para frente, né? Então não pode ser aquela pessoa que vai ficar ou criticando ou falando mal. Não que a críticas que vão fazer bem são... Claro, às vezes um colaborador vai falar, olha, isso aqui tá errado, né? Tem até aquela historinha lá do... Gente, como que... Eu não sei de onde que é. Não sei se você já ouviu da logística, que o cara colocou o ventilador, ou não. Eu vou contar, até para quem está aí tem entender. Teve uma empresa, dizem que é verdade essa história, eu não sei qual é a empresa, que eles tinham um problema de logística. Esse problema era assim, de cada número X de caixas, uma caixa vinha vazia. Então eles tinham um problema na linha de produção deles, né, na entrega já, Sim. Que aí às vezes chegava no caminhão, a caixa vazia, aquela coisa toda, mas era um problema. Então o que eles fizeram? A empresa fizeram uma reunião lá, contrataram uma empresa, gastaram milhões de dólares ali para fazer uma balança de precisão, um negócio assim, tudo perfeito para não dar esse problema na linha de montagem. Isso vale ter como um pensamento também de um treinamento. E aí o que aconteceu? Implantaram esse sistema, e 2 meses depois, o diretor lá falou, vou tirar um relatório desse sistema para saber o que aconteceu. E aí, para surpresa dele, estava desligado o sistema há mais de um mês. E aí ele falou, mas o engraçado é que o problema parou de acontecer. Eu falo, mas como que assim? Como que não tá acontecendo mais e o sistema está desligado? Aí, o bom de você ouvir outras pessoas, né, não só ficar na liderança, mas ouvir a empresa inteira, é que aí o pessoal dali da logística falou assim, não, esse sistema ele era muito ruim, quando encontrava uma caixa vazia, ele parava toda a produção, era um negócio complicado. A gente se juntou aqui, cada um deu 10 reais, assim, botando um ventilador bem grande, aí quando vinha a caixa vazia, ele soprava o vento. Aí pronto, resolveu o problema. Acabou o problema. Então assim, às vezes a gente quer solucionar com uma coisa tão cara assim, uma coisa tão... Nossa, tem que parar. Às vezes uma coisa tão simples resolve o problema. Vai resolver o problema, né? E o outro exemplo que tem como esse também é eu acredito que é verdade, né? Não sei dizer a fundo, né? Que assim, na época da corrida espacial, a NASA teve problema com a caneta que não escrevia, por exemplo, sem gravidade, né? Tem que ter a gravidade para descer a caneta. Aí gastou milhões também para fazer uma caneta que escreve até embaixo d'água. E aí, o que os russos fizeram? Usaram um lápis. Ou seja, uma coisa barata que já estava aí, bem mais simples, resolveu o problema dele. Então, até legal disso, porque a inovação tem que ser algo constante nas empresas, né? Sempre estar pensando ali, buscando, conversando, que às vezes a gente tem a ideia de que, vou chamar um guru ali, que o cara vai saber falar isso. Mas às vezes você tem ali a moça do cafezinho vai dar uma ideia para você ali que fala, nossa, isso é uma coisa que eu não tinha pensado e que sai da caixa, né? Você falou algo super interessante que me lembrou o seguinte, a embalagem, ela faz toda a diferença. É verdade. Toda a diferença, porque ela tem que ser de fácil uso, fácil aplicação, né? O descarte ele tem que ser ecológico, da forma correta. Verdade. Então, você querer também usar uma embalagem que às vezes não é a mais adequada, ou por conta de um custo, você pode até denegrir o teu negócio, teu produto, né? O uso final, a aplicação dele, né? Né? Eu imaginei agora um cliente recebendo um tambor vazio de óleo. Imagina, só que como ele seria, né? Não pode acontecer de forma alguma. Então, e a gente tem que pensar, né? Como a gente poderia resolver isso, né? Da maneira mais eficiente e econômica, né? Não é só falar, vou pôr um sistema aqui que vale milhões e pronto, né? Não, tem que conseguir resolver de uma forma eficiente, né? Bom, e Mika, como que eles podem encontrar você, a sua empresa? Qual que é o endereço do site, do Instagram? Lubimaster.com.br, estamos lá. Instagram? No Instagram é @lubimaster, lubrificantes, né?
no LinkedIn também, Lubimaster Lubrificantes. Diariamente a gente está postando coisas, falando sobre produto, falando sobre os nossos aí diferenciais. É fácil contatar, tem o WhatsApp da empresa, né? Entregamos para o Brasil inteiro. Estamos aí na Grande São Paulo, ficamos na Estrada de Bom Sucesso, né? Que é a divisa de Guarulhos com Itaquá. Lá é a nossa fábrica. E também recebemos visitas na fábrica, então estamos aí à disposição de todos aí. Querem conhecer um pouquinho da Lubimaster, é só entrar nas nossas redes sociais, no nosso site, que lá tem informações mais detalhadas aí sobre toda a nossa linha de produtos. Bacana, eu vou lá conhecer também. E quem quiser, né, conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, você pode entrar aqui no nosso site, vrvision.com.br, ou no nosso Instagram, @vrvisionrealidade, que você pode conferir lá um pouquinho como funciona esse tipo de treinamento para você colocar na sua empresa. E no meu Instagram é @t.capato. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse episódio com seus amigos, com as pessoas que você sabe que pode ser interessante conhecer um pouco mais sobre treinamento imersivo, tecnologia, que eu tenho certeza que vai ser algo muito bacana para vocês. E não deixe de conferir também o nosso episódio, que está agora no YouTube, no Spotify, você pode assistir ele lá também, Apple Podcast, Amazon Music e na Deezer. Eu conto com vocês, até a próxima e valeu!